Nas Crônicas de Gelo e Fogo, nós temos uma divisão de capítulos feito de uma maneira diferente comparada a outros livros. Nós não temos aqueles capítulos tradicionais, como por exemplo o capítulo 1, 2 ou 3. Mas sim, nós temos os capítulos divididos a partir de pontos de vista. Um exemplo disso são personagens como Jon Snow, Eddard Stark e Daenerys Targaryen, onde nós temos capítulos descritos com seus nomes e nesses capítulos nós vemos os acontecimentos a partir de sua perspectiva. E esses capítulos são feitos de maneira bastante distintos, tanto em localização como em estilo de personagem e tudo mais. Isso faz com que o universo das crônicas seja extremamente rico. Porém, o que também acontece é que vários capítulos são muito bons, enquanto outros acabam não sendo tão interessantes assim. Pensando nisso, resolvi trazer no vídeo de hoje os meus 10 capítulos favoritos. E em um vídeo futuro, irei fazer sobre aqueles capítulos que menos gosto. Então, se você é fã de Game of Thrones, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, pois esse é um canal 100% focado em GOT. E antes de começar essa lista, só um aviso. Esse ranking é baseado única e exclusivamente na minha opinião. Então antes de você me xingar ou criticar a minha lista, simplesmente escreve o seu ranking aqui nos comentários. E vamos levar tudo isso numa boa. Dito isso, vamos começar com a lista. Então, vamos lá começando com o 10º lugar, que eu já sei que vai ser polêmico. O 10º lugar é Daenerys Targaryen. Eu sei que isso já vai ser polêmico, porque eu acho que muita gente estava esperando eu colocar a Daenerys pelo menos no top 5, até porque a Daenerys Targaryen é a 4ª personagem que mais tem capítulo nas crônicas, mas eu coloco ela aqui em 10º lugar, principalmente por um fator. Eu gosto dos capítulos da Daenerys, até porque, óbvio, ela está aqui nessa lista, mas ela não entra em colocações mais altas, principalmente porque a Daenerys, muitas vezes, ela parece que está em um livro diferente das crônicas. Então ela tá lá em um outro continente vivendo outras coisas. Por vezes acaba parecendo muito diferente, é quase como se fosse 2 livros, né? Como a gente tivesse assim, um livro das Crônicas de Gelo e Fogo e um livro da Daenerys. Então eu ainda gosto muito da Daenerys, principalmente os seus capítulos no primeiro livro, A Guerra dos Tronos, mas por eu sentir essa falta de conexão com os outros capítulos, ela acaba ficando um pouco embaixo, então por isso que ela fica em 10º lugar. Em 9º lugar nós temos outro capítulo que vai ser polêmico, que é o Bran Stark. E eu sei que vai ser polêmico porque o Bran acabou se tornando aí um dos personagens mais odiados da comunidade, principalmente por causa da série, mas sinceramente eu discordo 100% dessa galera. Primeiro porque a série não é os livros, né? Isso é meio óbvio, principalmente as temporadas finais, que elas não são baseadas nos livros, até porque nem tem esses livros ainda, e principalmente porque os capítulos do Bran eu acho sensacional. O principal fator que eu acho eles tão incrível é a questão da fantasia e da magia, e além disso, a questão da expansão de universo. Os capítulos do Bran são os capítulos em que a gente mais tem contato com magia, com a história de Game of Thrones, com o lore de Game of Thrones. São nos capítulos do Bran que a gente sabe de muitas coisas que aconteceram no passado, então eu gosto demais. Inclusive uma coisa que eu não consigo entender é como que tem gente que gosta de fantasia e não gosta dos capítulos do Bran. Pô, eles são os que mais tem fantasia, sabe? Então eu sei que isso aqui vai ser bastante impopular, mas eu gosto demais dos capítulos do Bran. Só que eu deixei ele aqui em 9º lugar porque ele acaba tendo poucos capítulos, principalmente nos 2 últimos livros. Eu acho que se ele tivesse mais capítulos ainda, eu colocaria ele mais alto, e é um dos capítulos que eu mais espero nos Ventos de Inverno. Em 8º lugar, mais um que vai ser polêmico, porque esse eu sei que a maioria das pessoas colocam ou em primeiro ou em 2º lugar. E eu tô falando do Tyrion Lannister. Eu acho os capítulos do Tyrion sensacionais, principalmente nos livros 2 e 3, que é onde ele tá lá em Porto Real, que é, nossa, é genial, principalmente os capítulos do julgamento do Tyrion, né, que, nossa, é sensacional, é um dos ápices de Game of Thrones, tanto na série como nos livros, né. Porém, eu acabei reduzindo os capítulos do Tyrion para 8º lugar por um fator, que se chama A Dança dos Dragões. Eu não sei vocês, mas eu acho o capítulo do Tyrion no 5º livro extremamente chato. Tirando um ou outro, eles são muito irritantes. O Tyrion se tornou um personagem muito chato e em vários desses capítulos não acontecem absolutamente
nada. Eu não gosto muito dos capítulos dele na Dança dos Dragões, é um dos que eu menos gosto, na verdade. Porém, pela grande qualidade que ele tem nos 3 primeiros livros, ele acaba crescendo muito. Para achar aí um meio termo, acabei colocando ele em 8º lugar. Em 7º lugar nós temos Sansa Stark. Eu também sei que muita gente não gosta da Sansa, que acha ela uma personagem extremamente chata e culpa ela pela morte do Ned, mas eu gosto muito dos capítulos da Sansa, principalmente porque ela é uma visão diferente das crônicas. Quando a gente tá lá em Porto Real, a gente tem uma nova visão sobre tudo que está acontecendo lá a partir da perspectiva da Sansa. E depois, quando ela vai lá pro Vale, ela é basicamente o único ponto de vista que a gente tem no Vale. Ela acaba sendo um ponto de vista bastante diferente desses outros que a gente tem na série, e além do mais é uma escrita que eu gosto demais de ler. E eu também acho que a Sansa é uma das personagens que mais evolui ao longo dos livros, e basicamente a cada livro os capítulos dela ficam melhores, então eu gosto demais. Inclusive eu estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer na história do Vale lá nos Ventos de Inverno. Então Sansa Stark fica em 7º lugar. Em 6º lugar na lista temos Sir Davos. Davos é um dos meus personagens favoritos e também é um dos meus pontos de vista favoritos. Não só porque na maioria dos capítulos ele tá junto do Stannis, que também é um dos meus personagens favoritos, mas também como os capítulos dele por si só são incríveis, porque ele é um personagem incrível. Eu não lembro aqui exatamente o número de capítulos que o Davos tem, mas não é um dos maiores da série. Ele não aparece no primeiro livro e nem no 4º, só no 2º, no 3º e no 5º. E eu acho que juntando esses 3 livros, ele aparece um pouco mais de 10 capítulos, se eu não me engano. Esse é o único fator negativo que eu consigo lembrar do Davos, mas eu gosto demais porque o Davos é um personagem incrível, é um dos personagens que eu mais gosto, e a cada capítulo que passa, os capítulos dele vão ficando ainda melhores. Um aviso bem rapidinho. Na descrição do vídeo, deixei os links para vocês comprarem os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. E se você comprar os livros a partir do link na descrição, você estará ajudando o canal. Desde já, meu muito obrigado. Em 5º lugar nós temos Theon Greyjoy. Se eu não me engano, o Theon aparece apenas no 2º livro e no 5º livro. E no 5º livro, ele aparece também, ora como Theon Greyjoy, ora como um Fedor. É justamente nesse 5º livro em que a magia acontece. Eu acho os capítulos do Theon na Dança dos Dragões um dos melhores capítulos de todas as crônicas. É sensacional, é uma das melhores escritas do Martin. A psicologia desse personagem é algo muito complexo, as lembranças que ele tem, a culpa que ele tem, o que esse cara sofreu, a tentativa de redenção dele, toda a conspiração que está acontecendo no norte, o fato dele fugir com a fake Arya, tudo sensacional. Eu não acho os capítulos do Theon lá no 2º livro tão incríveis assim, mas nossa, é no 5º livro em que a magia realmente acontece e me faz colocar aqui em 5º lugar. Em 4º lugar nós temos Jaime Lannister. Que personagem incrível. No começo de Game of Thrones eu odiava o Jaime Lannister. Primeiro e no 2º livro ele é um dos personagens que eu mais detesto. É a partir do 3º livro em que ele ganha pontos de vista. E é justamente com esses pontos de vista que toda a minha percepção do personagem mudou. Eu acho Jaime Lannister um personagem incrível, ele também é um dos meus personagens favoritos na série, e os seus capítulos são fenomenais. A construção de personagem, o que acontece com o personagem, a dinâmica que ele tem com outros, como por exemplo a Brienne, a Cersei, eu gosto muito. Também gosto dos pensamentos do Jaime, a relação que ele tem com a família dele, o que ele pensa sobre coisas que estão acontecendo em outros lugares, e também a questão dele com a honra, com ele ser da guarda real e tudo mais. Então assim, os capítulos do Jaime são geniais. Fica aqui em 4º lugar. Olhando para o futuro, os capítulos do Jaime são os capítulos que mais têm potencial para acabar até mesmo subindo nessa lista. Em 3º lugar nós temos Eddard Stark. Eu sei que isso aqui vai acabar indo contra o que eu estava falando antes. Com alguns personagens eu acabei reduzindo eles de colocação porque eles têm poucos capítulos, mas com o Ned Stark isso muda completamente. Como todo mundo já sabe, o Ned só aparece no 1º livro e ele não aparece em mais nenhum porque ele morre, mas no 1º livro ele é o grande protagonista, né? Eu acho que é o único livro
que a gente dá pra dizer que realmente tem um protagonista, que é no primeiro. E ele é o que mais tem capítulos, e ele é o que mais tem capítulos em um único livro. Então, mesmo que no geral ele não tenha muita participação, nesse livro em específico ele tem. E cara, são dos meus capítulos favoritos, é o meu capítulo favorito do livro 1, é genial, eu amo esse personagem, é um dos meus personagens favoritos. A morte do Ned Stark é algo que ainda pesa muito pro universo de Game of Thrones, ainda pesa muito pra mim. Sente falta, sabe? Eu sinto falta. Eu sempre quando eu tô lendo os outros livros de Game of Thrones, eu sinto como se faltasse o Ned ali, sabe? E eu acho que isso prova como esses capítulos são geniais e como o Ned Stark é um personagem único e merece estar aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, nós temos Catelyn Stark. E nossa, a Catelyn Stark, mesmo que você não goste da Catelyn, porque eu sei que tem algumas pessoas que não gostam dela, mas é impossível negar o quanto de capítulos sensacionais que tem a Catelyn Stark. Ela tem vários, cara. Ela tem o capítulo que ela tá lá com o Stannis e com o Renly. Ela tem capítulos que ela tá com a Brienne. Ela é o principal ponto de vista do lado do Robb, então a gente sabe o que tá acontecendo na guerra a partir do ponto de vista dela. Ela também é o ponto de vista dos Tully. Ela tem toda essa questão complexa dela ser mãe, dela ter deixado o Bran e o Rickon lá em Winterfell, a questão da Arya e da Sansa estarem longe dela, a questão da guerra do Robb, de como vai acontecer no desenrolar da guerra. E também a gente tem pra mim o melhor capítulo escrito de todos os tempos, que é o Casamento Vermelho, que acontece a partir da perspectiva da Catelyn. Então, a Catelyn Stark fica aqui em segundo lugar. E finalmente, no primeiro lugar, nós temos Jon Snow. Não é só porque o Jon Snow é um dos meus personagens favoritos, mas sem dúvida para mim, os seus capítulos são os melhores, por alguns motivos. O primeiro é que em cada livro, os capítulos do Jon Snow, eles realmente parecem ter uma história diferente. O que eu quero dizer é que cada livro tem uma narrativa única e que vai fazendo uma progressão muito boa. Ou seja, a gente tem o Jon Snow na muralha, depois a gente tem o Jon Snow como selvagem, a gente tem o Jon Snow com a Ygritte, a gente tem o Jon Snow como Lorde Comandante e tudo mais. Então é muito bom ver essa evolução e ver que cada livro tem uma grande particularidade. Além disso, o Jon Snow é o segundo personagem com mais capítulos na série, e basicamente todos os seus capítulos têm uma qualidade absurda. E além do mais, o Jon Snow não tem nada negativo para se falar. Quando eu falo, por exemplo, do Ned Stark, eu falo que ele só tem capítulos no primeiro livro. Ou quando eu falo do Tyrion, eu falo que no quinto livro os capítulos dele são bem chatos. Mas aqui nos capítulos do Jon Snow, eu basicamente não tenho nada de negativo para falar. É simplesmente perfeito em todos os seus capítulos. Nota 10 é o meu ponto de vista favorito. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E como eu falei, deixa aqui nos comentários quais os seus pontos de vista favoritos da saga. E se você quiser assistir outros rankings que eu fiz aqui no canal, é só clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado e tchau!